Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, né? Véspera aí de jogo importante, jogo para talvez se firmar como líder do Campeonato Brasileiro. O Goiás é líder, enfrenta fora de casa o Paysandu às 18h30 no Mangueirão, né? No domingão. O Goiás tenta aí talvez buscar mais 3 pontos, será possível? Paysandu em crise, vivendo uma crise, acabou de perder aí o título estadual, não vive um bom momento, e o Goiás vai tentar colocar mais água no chope do Paysandu. Impossível não é o Goiás trazer 3 pontos, mas eu acho que vai ser um jogo muito difícil, definido por detalhes, em que o Goiás pode até ser o favorito, é óbvio, por ser líder do campeonato, mas vai enfrentar muita dificuldade, porque, na minha visão, apesar do Paysandu viver essa crise danada nos últimos dias, o Paysandu não tem um time ruim. Não sei se há algum problema político interno, o Paysandu talvez não esteja jogando o melhor futebol da Série B, mas tem um elenco para jogar um futebol muito melhor do que o que vem sendo apresentado, né? A gente sabe que tem peças importantes, tem o Rossi, tem o Cavani, muitos bons jogadores que não justificam o futebol ridículo que o Paysandu vem jogando dentro dessa Série B. Para mim era um dos candidatos a brigar ali pela parte de cima da tabela antes de iniciar o campeonato, e quando iniciou a gente vê que é totalmente ao contrário, é um time apático, um time que não consegue se firmar, né? Um time, por exemplo, que saiu à frente de 2-0 contra o Curitiba e acabou tomando um empate, em 10 minutos tomou 2 gols, né? E por pouco não perde o jogo. Então, vive um mau momento, mas não é um mau time. O Goiás tem que se preocupar com isso, o Goiás tem que jogar com toda seriedade, sem salto alto, e entender que jogar fora de casa, qualquer resultado que não seja derrota é importante, né? O torcedor quer os 3 pontos? Sim, eu também quero os 3 pontos, mas um pontinho fora de casa contra o Paysandu, né? Talvez nem nos tire da liderança, dependendo de uma combinação de resultados, e é importante, né, trazer pontos e somar pontos fora de casa. Que venha a vitória, né, para que a gente se isole na liderança do campeonato, mas se não vier um empate, também serve. Uma derrota para o Goiás, aí sim, seria o pior dos resultados, porque o Goiás não tem time para perder para o Paysandu neste momento, tá? Neste momento. Diferente de alguns jornalistas que gostam de polemizar com o pessoal do Pará, eu não preciso da mídia paraense. Graças a Deus, a mídia do torcedor do Goiás me ajuda bastante, que me acompanha, sempre aí batendo 2, 3, 4 mil visualizações nos nossos vídeos diários. Então eu não preciso atacar, né, o time do Paysandu para poder ter mídia, sendo que a minha própria torcida, graças a Deus, dá uma mídia pra gente aqui. Então vamos falar o que é, e sem teatrinhos, né? Eu acho que hoje jornalismo ele não precisa de teatro e nem palhaços. O último palhaço que eu ri foi o Tiririca. Não vou rir de palhaços hoje que se apresentam aí na mídia. Então vamos falar sobre realmente o que é. E o Goiás é o melhor time, com certeza, e é favorito, né, até pelo momento que vive. Para essa partida, nós não vamos ter aí, né, 2 jogadores que já eram previsíveis, né? O Marcão tomou o 3º cartão, vai ser substituído por Lovati. O Marcão tomou o 3º cartão, vai ser substituído pelo Gonzalo Freitas, e o Lovati, que não retorna ainda da lesão, né, vai continuar sendo substituído, mesmo que improvisado, pelo lateral direito William Lepo, que entra na vaga dele ali, né? E jogou muito bem. Parabéns ao William Lepo pela partida que fez no último jogo. Foi para mim um dos melhores jogadores da partida, e uma grata surpresa até para o torcedor esmeraldino, que não esperava que o William Lepo jogasse tão bem, né? Talvez foi o que eu falei no início do Campeonato Brasileiro, quando o William Lepo estava sem confiança. Jogador sem confiança é muito complicado, né? Então o time bem, o jogador volta a ficar bem também, volta a ganhar confiança, e isso é importante. Quem sabe o William Lepo possa até se firmar na lateral esquerda, né? Vem jogando bem aí nessa última partida, talvez repita essa atuação e possa ajudar a gente a trazer os 3 pontos lá do Pará. Outra informação importante, né? 8 jogadores viajaram para o Pará, né? Foram convocados para a partida. Isso mostra não só o quanto a base está evoluindo, mas mostra também quanto o Mancini tem se mostrado aí, né, aberto a colocar a base no time, né, a convocar os meninos, dar uma moral. Então vem sendo convocado diariamente, mas ontem bateu o recorde, né? 8 convocados viajaram para o Pará para poder disputar essa partida contra o Paysandu. Eu acho que desses meninos todos aí,
para mim o que deve ter oportunidade no mais rápido possível, além do Antony, que já vem tendo, é o Danilo, né, o lateral. Voltando de lesão, eu acho que é um menino que precisa sim ter chance, mas tem vários outros atletas aí que estão arrebentando aí, vem mostrando que o trabalho na base tá colhendo frutos, né? Agora, quem sabe, futuras vendas. No Pedrinho eu já vejo uma venda mais madura. Eu acho que o maior ativo do Goiás hoje da base é o Pedrinho. Então, futuramente, quem sabe, isso retorne-se em saldo financeiro. Essa semana, né, muita gente, eu nem ia comentar sobre esse assunto, mas muita gente me pedindo para comentar. A gente entrevistou o ex-presidente do executivo, Paulo Rogério Pinheiro. Virou uma polêmica danada, né? Explodiu de views nossas visualizações na entrevista com ele. E a polêmica acerca de uma frase que o ex-presidente fala, onde ele não, se o Goiás ganhar, ele sugeriria não disputar a Sul-Americana. Eu até entendo, tá, presidente, a fala do senhor sobre a Sul-Americana ser um dos únicos campeonatos que dá prejuízo, e concordo, eu concordo em partes. Durante a competição, não só o prejuízo das multas absurdas, né, que eu acompanhei isso em 2003, na última, né, em 2023, na última edição que a gente disputou, né, até o seu Joaquim Edson, tive uma conversa que eu tive com ele na época, ele me mostrou algumas coisas, falou assim, cara, olha isso é um absurdo, olha o tanto de multa que a gente tomou, que não era pra ter tomado, os caras inventam multa do nada, a gente cumpre tudo, os caras chegam inventando coisa nova. Então era multa de $15 mil, $20 mil, $30 mil, então assim, é realmente uma competição amarga de se jogar, é difícil, né? O Goiás precisou, por exemplo, em 2023 alugar um avião porque não tinha passagens, precisou fretar um avião. O Goiás teve um gasto aí de 1,5 milhão para poder jogar aquele jogo na Colômbia. A gente tomou aqueles 3 gols, né? E fomos eliminados aqui na volta com o estádio Serra Dourada lotado. Então só naquele jogo ali o Goiás gastou somente com isso R$1,5 milhão de reais, totalizando aí quase 11 milhões. Então assim, é muito bom para quem ganha. Então para quem disputa a Sul-Americana, realmente tem que montar times para entrar e ganhar. E a preocupação dele eu até entendo, né, referente a isso aí, porque todos os times realmente que disputam 2, 3 competições acabam rebaixando no Campeonato Brasileiro, mas eu não concordo. Eu acho que o Goiás é um time que tem que disputar todos os campeonatos, independente de ser prejuízo ou não, né? Porque mais prejuízo talvez seja a gente rebaixar para a Série B, jogar uma Série B, ou contratar jogadores e depois pagar 1 milhão de multa, técnico, 1 milhão de multa. Então não concordo com o presidente, tá errado. E principalmente se tocou num assunto que até hoje machuca o torcedor do Goiás, né? Quem não chorou naquela final de Sul-Americana, onde o Goiás poderia ter alcançado seu primeiro título internacional? Então assim, é bobeira. Para te ajudar, presidente, eu acho que nessa reta final aí é tomar o microfone da sua mão para que o senhor não fale besteiras a nível hard dessa e depois não seja xingado aí nas redes sociais. Aí depois, no outro dia também, nós tivemos aí também ex-presidente do executivo, Dr. Sérgio Haas, onde em entrevista ao Radar Esmeraldino, ele ficou de apresentar provas, né, das maquiagens das contas de 2023. No início do mês eu juntei todos os documentos, fiz questão de mandar para amigos meus, contadores, amigos advogados, para a gente dar uma analisada nesses documentos. E realmente, inclusive dos meus amigos, do meu círculo de amizade, 4 que eu mandei nunca torceram pro Goiás, não gostam de futebol, analisaram as contas ali, né, as prestações de contas, e não acharam irregularidades, né? Muitas das irregularidades que me mandaram, eu realmente olhei, falaram que não tinha assinado o documento. Eu olhei, o documento foi assinado no dia 30 de abril, se não me engano. Então assim, não encontrei absolutamente nada. E o Dr. Sérgio Haas gerou uma expectativa, né, ao dizer que apresentaria provas durante o programa, quando de repente ele tira o celular e fala que as provas viriam do chat GPT. Então assim, virou meme, né? Virou meme o Dr. Sérgio Haas, uma pessoa muito maravilhosa, gente boa, Dr. Sérgio. Mas, Sérgio, doutor, infelizmente o senhor não foi bem nessa não. E outra parte também ali que eu citaria dessa entrevista, outra não, né, algumas, teve alguma parte ali que às vezes o torcedor que não tem tanta
Vivência do Goiás não percebeu. Onde ele cita que ele não sabia, por exemplo, que o Marcelo Almeida teria tido as contas rejeitadas. Como não? Se o seu vice-presidente do conselho, caso você ganhe, era, né, o presidente era presidente financeiro, se eu não me engano, diretor financeiro do Dr. Marcelo Almeida, ele estava na gestão do Marcelo Almeida. Então não tem como o senhor não saber disso. Depois ele fala sobre a questão das inadimplências dos sócios e proprietários, que na época dele não tinha isso. Segundo eu apurei, na época da eleição para o conselho, na época do Dr. Sérgio, 40% do conselho estava inadimplente, ou seja, na época algo em torno de 700 e poucos, nós deveríamos ter ali 300 e algumas coisas de pessoas, 320 pessoas que não estariam aptas a voltar por estar inadimplente. Depois ele fala sobre a caça dos títulos, né? Caça dos títulos também, que na época dele já existia isso, ele só não cumpria com o estatuto. Essa perca do título por inadimplência existe desde 2004. Então na época dele já existia, ele somente não cumpria com o estatuto, né? Tinha que ter cumprido, e também poderia ter sugerido a alteração ou a remoção desse artigo que diz que tem que caçar o título de quem não paga. Sócio proprietário tem que pagar o título. Se não quiser pagar o seu título, dá ele para mim, que eu vou pagar. Eu acho que uma pessoa que tem um título desse tem condição de pagar, sim, tem que pagar, sim. Acho caro os R$300 pelo fato do sócio proprietário não ter absolutamente nada de benefício, mas se ele quer gozar o direito de ter esse título, ele tem que pagar. No mais, galera, então abordei aqui os principais assuntos dessa semana. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Lembrando que eu preciso bater os 5.000 pra gente fazer aquele sorteio da camisa. Lá no meu Instagram tá rolando vários sorteios. Você que curte uma tatuagem, tô sorteando lá junto com o Gilcimar Bueno, da Bueno Tatu. A gente tá sorteando uma tatuagem lá de R$500 até 15 centímetros relacionado ao Goiás. Então você que curte, dá uma moral lá no Instagram também, curte e compartilha esse vídeo. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Desculpa pelo vídeo demorado.